Alô? Boa tarde. Já agradeço. É um prazer, na verdade, aceitar esse convite que o Ângelo e o Milton, junto com a Gisele, que está dando apoio, a FAO, convidando o nosso grupo de pesquisa a apresentar o trabalho que a gente vem desenvolvendo desde 93. Né? Então, hoje, eu acho que é um outro lado que nós vamos mostrar. Nós vamos apresentar um pouco a questão da construção de habitação para baixo custo, né, para a população de baixa renda, população excluída. E o grupo tem uma trajetória bastante interessante, desde 93, desde a minha formação e até hoje. Então, vou passar um pouco primeiro um histórico do nosso grupo de pesquisa, né, a estratégia nossa de trabalho. Tá? E aí o tema que nós escolhemos, entre vários projetos, vários resultados, nós escolhemos hoje apresentar o Inovando Sistemas de Coberturas em Madeira para Habitação, experiência em 2 assentamentos rurais. Sou eu, a Kemi, sou coordenadora do Grupo ABS, e o Ivan, aqui o professor da UNB, também pesquisador do nosso grupo. Aí, hoje, como eu disse, nós vamos apresentar as 2 experiências. A primeira experiência aqui do sistema VLP, viga laminada pregada, foi no assentamento Pirituba, né, na divisa do estado, na divisa do Paraná. E outro sistema, que é o sistema de painéis pré-fabricado, como vocês estão vendo, nas condições precárias de infraestrutura. Então, nós vamos apresentar a respeito desses 2 projetos e um pouco, antes de mais nada, eu vou falar um pouco sobre o Grupo ABS. É um grupo de pesquisa em habitação e sustentabilidade. O ABS é formado por pesquisadores, estudantes de graduação e pós-graduação de várias universidades. Desde sua formação em 92, teve uma coordenação conjunta de 2 professores de 2 universidades. Eu, a Kemino, da USP, e o professor Yoshiaki Shimbo, da Federal de São Carlos. E aí, hoje, é uma parceria de cooperação que vem dando resultados, colhendo muitos resultados. E hoje, atualmente, o grupo divide a coordenação, nós dividimos a coordenação recentemente com o professor João Marcos Almeida Lopes, que pertence também ao USP, no quadro de professor lá do Instituto. Composição do grupo de pesquisa. São vários pesquisadores de várias áreas de conhecimento, sobre habitação popular, habitação em madeira e terra crua, processamento de madeira, reposição florestal, projeto participativo de arquitetura, esquadrias de madeira, sistemas de cobertura em madeira, economia solidária, comunicação popular. Estudante de graduação e pós-graduação do curso de arquitetura, de engenharia civil, de engenharia ambiental. E profissionais que são arquitetos, engenheiros, instrutores de madeira, marcenaria, mestre de obras e imagem e som, né, aluno estudante de imagem e som. O nosso grupo, a estratégia da nossa atuação do Grupo ABS está calcada em 3 tripé, né, 3 pontos, que é a indissociabilidade da universidade, de uma universidade pública que contrata o professor para fazer pesquisa, ensino e extensão universitária. Né? Nós chamamos extensão universitária aqui de ação na realidade social, que é ação na realidade social, no nosso projeto, a construção das casas, implantação de marcenaria coletiva, autogestionária, ações de saneamento ambiental. Nesse projeto de 2 assentamentos, nós trabalhamos nessas questões. E a pesquisa é a produção de conhecimento em diferentes áreas. E a aprendizagem são as famílias, pesquisadores, estudantes profissionais. Aqui o método de pesquisa é pesquisação-aprendizagem. Então, nós produzimos o conhecimento simultaneamente à ação. Então, nós produzimos conhecimento mediante o conhecimento, a mistura, junção do conhecimento popular com o conhecimento científico. Né? Então, é um outro tipo de conhecimento que nós produzimos. Aí, a técnica aqui, método de pesquisa, a estratégia é observar, registrar, escrito a vídeo, a gente registra todos os momentos de interação para posterior estudo,
né? E entrevistas de coletivas e o processamento de dados mais tarde. Então, tem uma ação muito interativa com a comunidade, né? Que isso é um papel bastante importante para os arquitetos, futuros arquitetos. Aqui a linha do tempo um pouco mostrando o que o ABS, desde 92, 93, até o primeiro momento, nós chamamos isso de primeiro momento, que é uma ação de projeto dentro e construção de protótipos dentro do campus da universidade. E todos esses projetos, na verdade, tivemos a participação dos alunos. Então, alunos aprendem, na verdade, no processo, no canteiro, direto pegando todo o material, todo o equipamento, conhecendo o peso, conhecendo a dificuldade, não só lidando com o papel, não só lidando com o computador, né? Então, é um perfil bastante diferenciado que nós formamos. Então, tem várias experiências. Esse aqui é a casa do Horto, esse aqui é uma experiência de sistema modular em eucalipto roliço. Ele foi construído nessa década aqui de 96, foi inaugurado em 96, e este aqui é o projeto de unidade 001, que são 3 pavimentos. Aí tem várias técnicas construtivas aqui incluídos, a técnica construtiva em terra palha, aqui nesse módulo. E aí, o segundo módulo, que é aqui, é onde nós ficamos, estudamos, pesquisamos, o nosso grupo de pesquisa fica nessa edificação. E outros projetos, né, utilizamos no Campo do Jordão, o Pinos, totalmente de pinos, é um projeto para sede de Mananciais, lá do Parque dos Mananciais, em Campos do Jordão, e aqui uma ação fora desse contexto da universidade. Uma ação de foram construídas 400 unidades pré-fabricadas com madeira de rejeito comercial. São peças curtas. Isso aqui também foi num contexto bastante precário e de pré-fabricação, que foram feitos com as pessoas do lugar, que não tinham experiência nenhuma, e rapidamente eles conseguiram aprender como fazer os painéis, né? Aqui, o segundo momento do Grupo ABS está focado em assentamentos rurais. Então, esse projeto aqui é do assentamento Pirituba 2, onde teve as inovações no telhado e a implantação de marcenaria coletiva. O Ivan vai falar um pouco melhor. E aí, outro assentamento, na sequência, outro assentamento chamado Cepete Araju, que tem vários sistemas construtivos que nós implementamos em parceria com as famílias, né? Então, tivemos alguns itens de sustentabilidade, de saneamento ambiental, que nós implantamos nesse assentamento. E aqui na marcenaria coletiva, nós produzimos as esquadrias, tanto para essas 42 casas novas aqui, e aqui 77 casas foram produzidas esquadria nessa marcenaria. Acho que... Aí a localização do assentamento Pirituba 2. Dos 2 assentamentos. Como vocês estão vendo, o estado de São Paulo. Aqui nós estamos em São Paulo. E aqui, daqui para cá, em torno de quantos? 200 quilômetros? 300 quilômetros? 280, Capão Bonito aqui, essa região. É isso? Né? Mais ou menos aqui. E aqui é o município de Itapeva. E aqui, São Carlos, é onde a nossa sede de pesquisa fica. É a USP de São Carlos. E esse daqui é segundo assentamento que Cepete Araju, mais próximo de Ribeirão Preto. É uma região muito mais de IDH mais alto. Aqui, localização. Por que essa região de assentamento rural em Pirituba 2? Nessa região próxima à divisa de Paraná. Como vocês estão vendo esses dois mapas, esse é mapa de IDH, onde tem baixíssimos IDH, o vermelho, está concentrado nessa região. No entanto, na mesma região, há uma concentração de florestas. E por que não esse potencial florestal ser canalizado para produzir em prol de melhoria de qualidade desse IDH?
Então, o nosso grupo de pesquisa estava interessado nessa cadeia da madeira, e aí atuávamos nessa região. Bom, só para ter uma ordem de grandeza, né? Déficit habitacional no meio rural. Em 2008, o total de 916 mil moradias rurais. Região Sudeste, 77 mil unidades. No estado de São Paulo, 27 mil. Então, nós atuamos ainda dentro desse estado de São Paulo. A situação das moradias desses dois assentamentos é uma situação bastante... O assentamento Pirituba é um assentamento bastante antigo. Entretanto, as condições de moradia é o que vocês estão vendo. Algumas famílias desse assentamento ainda mantinham essa situação de precariedade. E o assentamento rural Sepete Araju tem uma implantação mais recente, quer dizer, foi implantado quando que foi? 2006, e estava nessas condições precárias também. Então, o Grupo ABS entrou para fazer a conversa de produção conjunta com as famílias, contando com a participação das famílias nas decisões desde projeto, buscas de financiamento e a solução de como se organizar. Então, acho que eu vou passar a palavra para o Ivan, que ele vai falar sobre as etapas de produção. Em primeiro lugar, agradecer ao convite da FAO, a organização do evento, e ter o prazer de falar para essa plateia, né, de São Paulo, aos colegas, aos companheiros de Zurique, da Politécnica de Zurique, onde eu tive o prazer de estudar na Politécnica de Lausanne, com o professor Natterer e o Wolfgang Winter, talvez vocês conheçam, que foi assim, juntamente com a experiência que o Aflalo falou do Zanini, contribuiu bastante para eu poder fazer esse trabalho. Posso dizer que, desde o tempo que eu trabalhei com o Zanini, na graduação ainda, na UNB, eu me apaixonei pela construção em madeira. E é difícil, porque o Brasil é um país... É complicada essa questão da cultura da construção em madeira, né? Ao mesmo tempo que a gente tem bons exemplos, não temos. Então, e depois veio juntar essa experiência com o Grupo ABS, a professora Kemi, onde a gente juntou uma afinidade muito grande, e eu pude ter o prazer de trabalhar nesses assentamentos rurais, no projeto Inova Rural em Itapeva e no projeto do CEPE, perto de Ribeirão Preto. Bom, a minha experiência, então, foi trabalhar, conforme a Kemi colocou, em todas as precariedades do assentamento, onde a gente tem todas aquelas variáveis mais difíceis, como distância de centros urbanos, falta de recursos. Chegava no assentamento, não tem água, não tem instalação elétrica, não tem telefone, celular pega mal. As condições eram as mais precárias. As famílias tinham baixo recurso para a construção das casas, para a construção da cobertura, então, mais baixo recurso ainda. E com todas essas variáveis, a gente tinha a proposta de oferecer uma habitação de qualidade. E foi aí que a gente entrou e fizemos a proposta dos sistemas de cobertura, enfim, fizemos a proposta de todos os componentes da habitação. Eu me encarreguei da questão da cobertura. Aqui, para mostrar, eu falo da cadeia, porque foi todo o processo que a gente desenvolveu para fazer as propostas do conjunto de cobertura. Eu faço aqui um pouco a minha parte da cobertura, mas todos os outros componentes da habitação passaram por esse processo. Desenvolver o projeto, experimentação em laboratório, aquisição dos materiais pelas famílias, produção dos componentes no próprio canteiro de obras e a montagem da cobertura do componente que eu desenvolvi. Então, aqui eu vou falar do sistema VLP, que são vigas laminadas pregadas,
que foi aplicado lá em Pirituba. Fazendo um levantamento da região, a gente observou que a tábua de pinos de terceira qualidade era um material de grande oferta. Deve ser ainda, o Marcelo talvez possa atualizar a gente, mas é um material muito disponível, eles usam muito para fazer pallets, embalagens, cerca, material para exportação. Obviamente tem de primeira, segunda e terceira qualidade. Pelo custo, na época, em 2004, a gente enfatizou o uso dessa de terceira. Enfim, é uma peça de 1,5 por 14 centímetros de seção, comprimento de 1,90 m. Muitas peças vêm com fungos, empenas, muitos defeitos, mas a gente fazia a seleção e ainda assim valia a pena trabalhar com um componente que basicamente é a junção de 3 tábuas, fazendo a pregação inversa, dobra o prego na ponta e você alterna as juntas para fazer com que ela tenha a função de uma viga biapoiada. O uso da viga laminada pregada, bom, alguns dados aqui ainda sobre o volume de madeira que foi utilizado. Para cada cobertura nós usamos 3,3 metros cúbicos, considerando nesse caso o uso de forro também, que é um volume de 0,7. Eu estou falando apenas da madeira de cobertura, né? O sistema VLP na cobertura, ele então está aqui, ó, as vigas laminadas pregadas, por essa modulação da casa aqui na varanda, a gente observa, aqui tem 2,70 m e mais 90 de balanço, ao meio tem 2,70 e aqui repete 2,70 mais o balanço. E ela se posiciona no mesmo sentido que seriam as ripas. Então, você coloca a telha diretamente sobre as vigas laminadas pregadas. Depois tem todo o sistema aqui para travar, para ligar uma peça na outra, mas a viga laminada pregada está apoiada numa linha de parede ali, aqui, são 4 linhas de parede, né? Nas bordas e 2 ao meio. Outros componentes que foram utilizados, a viga laminada composta, que foi utilizada na cozinha, era um vão maior e não tinha linha de parede, então ela servia de apoio, ela receberia uma carga maior, porque ela substituiria a parede. A viga laminada pregada de varanda, exatamente para substituir essa linha de parede que não existe na varanda, e a VLP do beiral, que é na parte de trás da casa. Então, a gente observa aqui, por debaixo das VLPs comuns, a viga laminada de varanda, e aqui nesse ponto, também não está aparecendo, mas é onde a VLP composta substitui a linha de parede. Bom, eu vou passar um pouco rápido, porque são muitos detalhes. Aqui é um pouco o layout que foi desenvolvido na marcenaria do assentamento. Explicando um pouco, o assentamento tinha uns galpões vazios e a gente adaptou o galpão para uma marcenaria. Nesse espaço da marcenaria, além da gente fazer uma incubação, o Grupo Hábitos fazer a incubação das marceneiras para a produção de esquadrias, qualificamos também as famílias para a produção dos componentes de cobertura. Então, esse aqui, especificamente, foi o layout desenvolvido para fazer a produção dos componentes viga laminada pregada. Aqui tem o arranjo que nós fizemos com as máquinas, né? Então, você tem aqui a mesa de produção dos componentes, a desempenadeira, a peça passava pela desempenadeira, depois pela serra esquadrejadeira, fazendo os destopos, fazia o tratamento, vinha para a produção aqui na mesa e fazia o estoque. Então, aqui a gente faz uma série de marcação das operações que aconteceram até chegar no produto pronto. Um pouco aqui do pessoal que foi
capacitado e do grupo de marceneiras. Por incrível que pareça, o grupo era composto apenas por mulheres. E um mestre marceneiro que capacitou as 4 moradoras do assentamento que se apresentaram para fazer a produção dos componentes na marcenaria. E elas viraram marceneiras, enfim, se qualificaram e fizeram a produção de esquadrias, portas, as VLPs. E as famílias também participavam da produção de VLPs. Então, aqui a gente vê eles produzindo uma viga laminada composta, uma VLP simples, e aqui uma VLP composta da cozinha, um componente de 3,70 m, né? E aqui tem, a gente vê os pregos, né, as camadas de peças. Uma outra vista aqui da madeira chegando nos caminhões. Eles chegavam em fardos de aproximadamente 2 metros cúbicos cada fardo deste. Eu estou na dúvida se são 2 ou 4, acho que eram 2 metros cúbicos, né? Aqui é uma carga bem cheia, né? A carreta devia estar com aproximadamente 30 toneladas de peso, talvez até um pouco mais. E aqui uma vista parcial da marcenaria. Era um galpão agrícola, como aquele outro galpão ali em cima. Bom, já passando de etapa, indo para a montagem da cobertura VLP no canteiro. Então, a gente tem aqui a casa que foi levantada em alvenaria. A gente fazia o preparo das interfaces para receber o componente VLP. Colocava primeiro a VLP da cozinha, como a gente pode ver aqui, colocava os componentes VLP de varanda, deixava toda a parte, as VLPs de beiral ali atrás, ou seja, o plano inclinado estava pronto para receber as VLPs simples. Começávamos a instalar ao centro a VLP simples, fazíamos o travamento, passava para os outros 2 lados, fazia os travamentos entre elas e fazia a cobertura. Assentavam as telhas. Simplificando o processo todo, basicamente, esse aqui são as etapas de canteiro. Algumas imagens da construção, repetindo um pouco o que eu acabei de apresentar, mas a gente vendo em detalhes, né, como as coisas eram precárias, mas, apesar de tudo, a gente conseguiu um resultado onde as famílias entenderam que eles ganharam qualidade de moradia, né? Você sair daquelas condições precárias e morar numa casa com forro, com telha cerâmica, com pé direito maior, no caso não tem forro, né? Você tem um pé direito inclinado, a cobertura é inclinada internamente, o forro é inclinado. Então, aqui tem algumas outras vistas da varanda, né? O forro sem pintura, aqui com tratamento, um pouco de verniz, né? Até um tanto, pintaram a viga de marrom. Eles vão fazendo a maneira deles também. Mas o aspecto da construção ficou bastante... A gente considera que foi um sucesso, dado todas as condições precárias que a gente teve que lidar, né? Na casa de Pirituba tem a varanda, né? Todas as casas adotaram a varanda como um espaço importante para ser construído. Obviamente isso teve um custo, mas estava dentro do que a gente propôs de fazer. Bom, vou passar então para o sistema de cobertura em painéis pré-fabricados no assentamento rural Cepete Araju. O assentamento rural Cepete Araju, perto de Ribeirão Preto, ele tinha um contexto de localização ao norte do estado de São Paulo, mas não tinha aquelas condições que a professora Kemi colocou de região florestal, né? O IDH também não era tão baixo como o de Pirituba, porém, eles estavam no assentamento rural também. Madeira serrada, tinha muito na região as tábuas de construção para formas, né? A tradicional forma para fazer o concreto das construções. E não era difícil você conseguir
serrados com medidas diferentes. E, enfim, depois de vários estudos, a gente chegou à conclusão que valeria a pena trabalhar com um sistema de madeiras pino cerrado, tratado, com medidas de acordo com as necessidades do projeto, né? Eu vou estar explicando aqui um pouco depois no projeto, mas a gente tem a viga da cozinha, que aproximadamente representa aquela viga VLP da cozinha do projeto de Pirituba. As terças, que são os elementos que sustentam o que vem a ser depois os painéis pré-fabricados, e os demais componentes do painel. Então, esses 3 componentes formariam os componentes da estrutura de apoio, da cobertura, e esses outros componentes, caibro, ripa e o forro paulista, formam os componentes do painel pré-fabricado. Esse componente é um componente de acabamento da construção. Então, esse painel que vocês estão vendo aqui é o que a gente chama de painel pré-fabricado, onde a gente tem já a ripa, os caibros e por baixo dos caibros o forro. O volume de madeira do sistema de painel pré-fabricado, 1,5 metros cúbicos, praticamente a mesma construção de Pirituba, porém sem a varanda, né? Eu vou passar alguns dados mais ao final, para não ficar muito extenso. Então, essa aqui seria a perspectiva da casa. Eu estou chamando 3QC, que é 3 quartos com cerâmica, né, paredes cerâmicas, e a gente observa que não tem a varanda. E a disposição dos painéis foi essa. Colocamos 6 painéis numa água, outros 6 painéis na outra água, sendo nós temos apenas esses 4 tipos de painéis. Um detalhe importante no painel é que é preciso ter a galga da telha, ou seja, a distância entre ripas de a distância de ripas para você colocar a telha, né? Isso é preciso a partir do momento que você define qual é a telha que vai ser usada, até o fabricante. Então, tem que fazer uma negociação meio inversa de você adquirir, comprar a telha, ou ter as especificações da telha e certificar de que aquele vai ser o fornecedor. A partir disso, você consegue pré-fabricar os painéis, colocando todas as ripas. Então, feito isso, a gente tem aqui os 6 painéis em cada água, ou seja, 12 painéis por casa. Aqui, repetindo um pouco aquele processo que foi feito, e com um pequeno diferencial. Era preciso fazer a pré-fabricação do painel. Então, a gente desenvolveu esse projeto de mesa, onde você já gabarita todas as posições dos caibros do painel, e depois eles estão fixos, uma vez que ele apoia nessas 3 peças, eles estão fixos, você vem, coloca as ripas, galga as ripas, tira o painel dessa mesa e coloca o forro. Uma vista do material chegando na marcenaria, que é um detalhe também. Isso aqui é um galpão lá do assentamento que foi adaptado para fazer a pré-fabricação do painel. Era uma escola precária, na verdade não era uma escola, era um espaço onde as crianças iam e tinham atividades, né, faziam as reuniões também do assentamento. Nós organizamos e fizemos a estocagem de madeira fora do galpão, e ali dentro do galpão fazia a produção dos painéis. Aqui tem algumas vistas do processo de produção, então descarregando as peças, destopando o caibro, fazendo o posicionamento do caibro na mesa, montando já. Eu inverti um pouco o processo. Primeiro a gente coloca o caibro, coloca o forro, vira e coloca a ripa. Então aqui colocando o forro, tirando o forro, dando acabamento, tirando o painel da mesa, colocando ele em outro local para fazer a fixação da ripa, dando acabamento e estocando o painel pronto. Eu voltei. Então, algumas vistas maiores desse processo, né? Repetindo um pouco. Aqui, na verdade, era a capacitação das brigadas, né? Uma vez que você
tinha a estrutura montada, tinha que capacitar as famílias para eles apropriarem do processo de produção, mostrando um pouco a complexidade que era fazer a construção das casas, né? Você tinha que, inclusive, ensinar. Aqui, já o processo de montagem da cobertura no canteiro, a gente tem aqui algumas vistas, né, já assentando o vigamento da estrutura de apoio. Aqui a viga da cozinha com a terça intermediária e aqui, o painel já assentado. Então, a gente prepara a alvenaria da estrutura, colocando as vigas de borda do frechal e da cumieira. Depois coloca a viga da cozinha, que está apoiada aqui numa chapa metálica, que concentra a carga de apoio dela nessa parede. Coloca as terças intermediárias para suportar o painel que está apoiado na cumieira e nessa viga. Depois dessa viga para o frechal e saindo em balanço. Fazendo a instalação dos painéis, começando pelo painel superior central, painel B, e aí vai colocando o painel do lado, os de baixo, faz o acabamento com as tabeiras e a testeira e faz a cobertura. Coloca o revestimento, né, de telha de barro de primeira qualidade. Bom, também algumas fotos do processo, os painéis saindo da marcenaria, um caminhão, às vezes saía numa carretinha de trator, né? Às vezes eles iam buscar um painel numa caminhonete, estocavam o painel próximo da residência, de preferência apoiado sobre umas peças de madeira para afastar da umidade. Já tinha os detalhes da alvenaria para receber esses elementos que encaixavam na alvenaria. Ele ficava inclinado para receber o painel. O transporte das peças podia ser feito por 2 pessoas, tranquilamente. Não pesava mais do que 100 quilos o painel. Aqui você vê já a cobertura com toda a estrutura de apoio pronta e já recebendo os painéis. Faziam estruturas simples, andaimes baixos para poder apoiar e fazer a colocação. As instalações elétricas, pontos de luz, passavam por entre os caibros do painel, entre as ripas, né? E o telhamento era simples, porque uma vez que você tinha toda a estrutura galgada de ripas, era só você assentar. O assentamento das telhas fazia-se em 3 horas. Então era um sistema muito rápido. Montava a produção desses painéis, na marcenaria gastava-se um dia para fazer os 12 painéis. 4 pessoas fazendo a produção. E a montagem na casa levava, acho que 2 dias, um dia ou 2 dias para fazer a estrutura de apoio, um dia para assentar os painéis, meio dia para assentar as telhas. Bom, algumas vistas das casas do assentamento do CEPE eram casas com estrutura de alvenaria autoportante, ou seja, não dispensava estruturas além do bloco de cerâmico, como ele também já era a vedação. Depois que fazia o assentamento dos blocos, ainda tinha um acabamento, um selante, que deveria ser aplicado. Feito o levantamento, assentava-se as coberturas e as famílias vinham depois com outros elementos, mas as famílias queriam entrar logo na casa, né? Então tinha que dar acabamento logo, fazer o mais rápido possível. Alguns casos eles entraram mesmo sem ter janela, já entravam na moradia, dado a precariedade com que eles moravam antes, né? Bom, aqui tem um exemplo de algumas casas que usaram esquadrias nesse assentamento do CEPE, porém as esquadrias foram feitas na marcenaria do outro assentamento, pelas marceneiras. Então houve um intercâmbio entre os assentamentos. Aquelas marceneiras que aprenderam a fazer esquadrias já estavam negociando esquadria com este assentamento. Bom, é apenas uma síntese, né, desses 2 trabalhos, fazendo um pouco de comparação com o que seria o sistema convencional, que também foi aplicado em 6 casas em Pirituba. Então a gente tem aqui o convencional em Pirituba, a VLP em Pirituba
e os painéis no CEPE. Não vou falar todos os itens, porque é muita coisa, mas área coberta, 107 metros quadrados, as duas casas eram iguais. Aqui no CEPE, 93 metros quadrados, porque não tinha varanda. O custo total da cobertura, 4.273 em Pirituba, do convencional, 3.829 AVLP e 3.137 do CEPE. Esses dados, esses valores estão atualizados com outubro de 2010. A porcentagem de custo, bom, é o custo da casa, né? O custo por metro quadrado, então, R$ 39,81 do convencional, R$ 35,67 por metro quadrado em Pirituba e R$ 33,71 metro quadrado no CEPE. Alguns dados de produtividade, então, o tempo de montagem dos componentes no canteiro, 64 horas o convencional, mais do que o tempo para fazer as VLPs, né, 57 horas, e 33 horas para fazer o do CEPE. Isso aqui equivale a 4 dias de trabalho para fazer 4 casas. Aqui, então, a quantidade de horas homem, né, sempre mais, o sistema convencional sempre mais do que o do VLP, e nesse caso aqui do CEPE, 132 horas homem por casa. Que sempre uma relação muito mais baixa o painel do CEPE. A diferença grande do CEPE com o VLP é que o painel VLP, nem todas as famílias conseguiram colocar suas casas com forro. E lá no CEPE, todas as casas tinham forro. E isso trouxe um ganho de qualidade maior para as moradias, guardadas todas as dificuldades que foram apresentadas. Eu acho que a gente poderia encerrar, né? Nós colocamos aqui esses endereços para vocês que quiserem fazer algum contato. Só um pouco completando. Os valores, como o Marcelo Sacco tinha colocado, se tiver recurso ilimitado, é muito fácil, né? E se tiver o tempo também ilimitado, prazo, é muito fácil. Mas nós trabalhamos dentro de um contexto de precariedade absurda, que foi colocado pelo Viana, o primeiro palestrante que abriu esse simpósio, dizendo todo mundo sufocado, né, na pobreza. Então, o pessoal do assentamento está nesse contexto de está no sufoco, quer a casa o quanto antes. E os recursos que nós conseguimos só para vocês terem uma ordem de grandeza. Na época, em 2006, o custo de Pirituba, projeto como um todo, na época, não é valor convertido para agora, mas R$ 9.500 para material, para toda a casa, que com cobertura, área coberta de 107 e área construída de 74. Né? 74. Olha, faz a conta. É um recurso muito irrisório. Né? E no CEPE, que foi a partir de 2006, nós concluímos em 2010, mais ou menos, ele foi o recurso de 11.250. Uma metragem construída de 60 metros quadrados. Né? Então, o grupo, na verdade, nós consideramos, o Ivan tinha comentado, nós consideramos que foi um sucesso. Mas, por outro lado, é um questionamento. Será que está correto nós, pesquisadores, professores da universidade pública, pago pelo dinheiro público, desenvolver uma maneira de construir em processo de mutirão, custando, né, usando esse recurso tão exíguo e tirando o sofrimento, quer dizer, a mão de obra, o custo de mão de obra, ninguém pagou. São as famílias que construíram.
né? Então, assim, questionamento do nosso grupo agora é: por que, se existe uma tecnologia, um high-tech que nós vimos aqui, né? O Martin apresentou, né, a escola de Zurique também apresentou, tem uma tecnologia altíssima em madeira. Por que nós temos que usar rejeito de exportação, resíduo de madeira de terceira, para fazer uma cobertura para essa população? E ainda, essa população tem que trabalhar dentro dessa... Né? É uma precariedade, é uma exploração que dá para questionar. Né? Por que a universidade pública não pode pesquisar um sistema pré-fabricado, industrializado, como o Marcelo Sacco está colocando numa empresa, no mercado, né? Colocar para essa população ter acesso a essa tecnologia. Então, na verdade, fiquei todo o tempo pensando qual que é a interface, né? Então, acho que podemos falar do debate, né? Qual que é a interface, sobreposição da Suíça e a nossa realidade. Tá. Muito obrigada.